Se você ainda está esperando o momento certo para agir, cuidado. O livro de Josué é um lembrete brutal de que a terra prometida não se conquista com intenção, mas com ação. E enquanto você hesita, alguém pode estar ocupando o que era para ser seu. O tempo é agora. Ou você entra, ou assiste de longe. Esse não é um livro sobre milagres bonitinhos. É sobre sangue, fé, coragem e decisões que mudam o destino de uma geração inteira. Josué não herdou, ele conquistou. E o que ele enfrentou é muito mais parecido com o que você vive hoje do que imagina. A promessa já existia. A terra já era deles. Mas só promessa não basta. É preciso tomar posse. O livro de Josué começa com um choque de realidade. Moisés morreu. A geração que viu o mar se abrir não está mais viva. E o povo precisa seguir. Josué se vê no comando de milhares de pessoas. Ele não é mais o auxiliar. Agora ele é o líder. E a primeira coisa que Deus fala a ele não é sobre estratégia, armas ou força. Deus diz: levanta-te. Josué está diante de uma missão histórica. Ele está prestes a entrar numa terra habitada por povos guerreiros, com cidades fortificadas, exércitos bem armados e tradições pagãs enraizadas há séculos. Os cananeus, os amorreus, os heteus, os jebuseus, todos eles já viviam ali há centenas de anos. Só que aquela terra tinha dono espiritual. Deus havia prometido a Abraão 4 séculos antes. E agora era a hora de cumprir. A coragem que Josué precisava não vinha de dentro. Vinha de cima. Porque coragem de verdade não é ausência de medo, é a escolha de obedecer mesmo tremendo. Josué sabia que não podia repetir Moisés. Ele não precisava. Deus não chama cópias. Ele capacita originais. Então Josué decide obedecer. E a primeira grande prova está à frente, o Rio Jordão. Na época da colheita, o Jordão enchia. As margens transbordavam. Humanamente falando, seria o pior momento para atravessar. Mas Deus não trabalha com lógicas humanas. Ele manda os sacerdotes irem à frente com a Arca da Aliança. E só quando os pés deles tocam a água, o rio para. A água se acumula rio acima, em uma cidade chamada Adã, e o leito seca completamente. Era um sinal claro. Quem honra a presença de Deus, vê o caminho se abrir onde antes era impossível. Depois da travessia, o povo acampa em Gilgal. E ali Deus ordena algo forte. A nova geração precisava ser circuncidada. Por 40 anos no deserto, aquele ritual da aliança havia sido deixado de lado. E antes da guerra, Deus queria um povo consagrado. Deus queria conserto. E quando a aliança foi renovada, a Páscoa foi celebrada pela primeira vez na Terra Prometida. Naquela noite, o povo comeu do fruto da terra. E no dia seguinte, o maná cessou. Deus estava dizendo: agora vocês não vão mais viver de milagres diários. Agora é hora de amadurecer, plantar, colher, construir. Com o coração alinhado, Josué parte para a primeira grande conquista, Jericó. Uma das cidades mais antigas e fortificadas da região. Muros largos, altos, construídos para resistir. Mas Deus não manda atacar. Deus manda marchar. Durante 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas. E depois, um grito. E os muros caem. Literalmente desabam. Porque quando Deus está no comando, a obediência tem mais poder que qualquer arma. Os arqueólogos confirmam. As muralhas de Jericó ruíram para fora, como se empurradas de dentro. E isso não era comum. Mas nem tudo são vitórias. Em Ai, uma cidade bem menor, Israel sofre uma derrota humilhante. Por quê? Porque havia pecado escondido no meio do povo. Um homem chamado Acã tomou ouro, prata e uma capa proibida. Escondeu tudo embaixo da tenda. O erro de um trouxe derrota para todos. E Deus mostrou que não adianta vencer por fora e estar corrompido por dentro. Deus trata o coração antes de tratar as circunstâncias. Logo depois, outro desafio, os gibeonitas. Eles fingem serem viajantes de longe, se vestem com roupas velhas, pão embolorado, e enganam Josué. E o erro, mais uma vez, não foi má intenção. Foi a pressa. Josué e os líderes não consultaram a Deus. E a lição é clara: quando a gente não ora, a gente se ilude. Quantas decisões erradas hoje nascem de acordos feitos sem direção espiritual? Mesmo assim, Deus continua com eles. As batalhas aumentam. Os inimigos se unem. E então acontece o impossível. Josué ora em meio à batalha, e o sol para. Literalmente. A rotação do planeta obedece à voz de um homem que ora.
A Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, em que Deus ouviu um homem de forma tão direta. E os estudiosos mostram registros em culturas antigas que falam de um dia mais longo que os outros. Até a ciência já encontrou lacunas de tempo nos cálculos astronômicos. Depois de muitas vitórias, chega o tempo de dividir a terra. Cada tribo recebe sua parte. Inclusive as cidades de refúgio são separadas, mostrando o cuidado de Deus com os que erram sem intenção. Nada é por acaso. Tudo é planejado. Até os levitas, que não recebem terra, recebem cidades espalhadas, para manter viva a adoração e o ensino da palavra em todo o território. E então, Josué, já velho, reúne o povo. E o que ele diz não é sobre vitórias, mas sobre decisões. Ele relembra a história. Lembra o Egito. Lembra os milagres. E então fala: escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque conquistar é uma coisa. Manter-se fiel é outra. Deus não quer só que você chegue. Ele quer que você permaneça. E agora pensa comigo. Quantas vezes na vida a gente se vê como Josué, chegando num novo ciclo, com promessas diante dos olhos, mas também com obstáculos enormes. O mundo de hoje é cheio de Jericós, muros que parecem impossíveis de vencer, problemas financeiros, ansiedade, crises familiares, insegurança, e Deus continua dizendo a mesma coisa: levanta-te, anda, pisa na água, marcha em volta da muralha, grita com fé, confia. Porque a promessa é sua, mas você precisa tomar posse. Quantas vezes o problema é ai? A gente perde porque tem coisa escondida. Coisas que ninguém vê, mas Deus vê. Atitudes, pensamentos, escolhas que comprometem tudo. E a cura está no arrependimento, no confronto, na limpeza. Porque quando a raiz é tratada, o fruto muda. Quantas vezes somos enganados como em Gibeão? Apressados, ansiosos, sem tempo para orar, tomando decisões baseadas na aparência. E depois reclamamos das alianças que nos ferem. Mas ainda há tempo de voltar, de buscar direção, de deixar Deus guiar. O livro de Josué não é só uma história antiga. É um espelho. É um mapa. É um convite. Deus continua dando terra prometida. E ela não é só um lugar. É um propósito. Uma missão. Uma identidade. Deus ainda chama pessoas comuns para viverem coisas extraordinárias. Mas só vive isso quem decide confiar, obedecer e permanecer. O mundo pode oferecer atalhos. Mas os muros que caem não caem com atalhos. Eles caem com fé. E o céu ainda para o tempo por quem ora com sinceridade. Ainda há promessas esperando ser vividas. Ainda há heranças espirituais sendo liberadas. Ainda há um Deus dizendo: eu estarei com você por onde você andar. Então, escolha hoje. Não adie. Não racionalize. Não negocie. Escolha caminhar com Deus. Porque a terra prometida está diante de você. E ela só vai ser sua quando você decidir que já basta de andar em círculos no deserto.